André, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, acionar o sininho das notificações e, se puder, já deixa um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar comigo a playlist Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Capítulo 9. A persistência, o esforço sustentado necessário para induzir a fé. A persistência é um fator essencial ao procedimento de transmutação do desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é a força de vontade. A força de vontade e o desejo, quando devidamente combinados, formam uma dupla irresistível. As pessoas que acumulam grandes fortunas são geralmente conhecidas como pessoas de sangue frio e às vezes impiedosas. São frequentemente mal compreendidas. O que elas têm é força de vontade, que combinam com persistência e colocam por trás de seus desejos para garantir a realização de seus objetivos. A maioria das pessoas está pronta para jogar seus objetivos e propósitos para o ar e desistir ao primeiro sinal de dificuldade ou insucesso. Poucas são as que dão continuidade, apesar da oposição total, até que atinjam seu objetivo. Essas poucas são os Ford, Carnegie, Rockefeller e Edison. Pode não haver nenhuma conotação heróica na palavra persistência, mas a persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. A construção de uma fortuna geralmente envolve a aplicação de todos os 13 fatores dessa filosofia. Esses princípios devem ser compreendidos e todos que juntam dinheiro podem aplicá-los com persistência. Se o leitor segue esse livro com a intenção de aplicar o conhecimento nele transmitido, seu primeiro teste quanto à persistência aparecerá quando começar a seguir os 6 passos descritos no capítulo 2. A menos que faça parte dos 2% que já têm um objetivo definido para o qual estão se dirigindo e um plano definido para sua realização, o leitor pode ler as instruções e em seguida dar continuidade à sua rotina diária sem nunca conseguir cumprir essas instruções. O autor faz um check-up do leitor nesse momento, tendo em vista que a falta da persistência é uma das maiores causas do fracasso. Além disso, a experiência com várias pessoas demonstrou que a falta de persistência é um ponto fraco comum para a maioria das pessoas. É um ponto fraco que pode ser superado pelo esforço. A facilidade com que a falta de persistência pode ser vencida vai depender totalmente da intensidade do desejo do indivíduo. O ponto de partida de toda a realização é o desejo. Tenha isso sempre em mente. Desejos fracos trazem resultados fracos, assim como uma pequena quantidade de fogo faz uma pequena quantidade de calor. Para aquele que se encontra em uma fase de ausência de persistência, esse ponto fraco pode ser sanado por meio da construção de um fogo mais forte quanto aos seus desejos. As fortunas gravitam em torno das pessoas cujas mentes foram preparadas para atraí-las, tanto quanto a água gravita sobre o oceano. Nesse livro, pode ser encontrado todo o estímulo necessário para sintonizar qualquer mente normal com as vibrações que vão atrair o objeto de seus desejos. Aquele que acha que é fraco em persistência deve concentrar sua atenção nas instruções do capítulo sobre poder e cercar-se de um grupo de mente mestra. É possível desenvolver a persistência através dos esforços de cooperação dos membros desse grupo. Instruções adicionais para o desenvolvimento da persistência podem ser encontradas nos capítulos sobre autossugestão e o subconsciente. É só seguir as instruções indicadas nesses capítulos até que o hábito envie uma mensagem clara do objeto de seu desejo para o subconsciente.
A partir desse ponto, não tem porquê ser prejudicado por falta de persistência. O subconsciente trabalha de forma contínua, esteja a pessoa acordada ou dormindo. Esforços intercalados ou ocasionais para aplicar as regras não serão de nenhum valor para ninguém. Para obter resultados, deve-se aplicar todas as regras até que a aplicação das mesmas se torne um hábito fixo. Não há nenhuma maneira que possibilite o desenvolvimento da consciência do dinheiro necessária. A pobreza é atraída para aqueles cuja mente é favorável à pobreza, como o dinheiro é atraído para aqueles cuja mente foi deliberadamente preparada para atrair dinheiro, e isso através das mesmas leis. A consciência da pobreza se apodera da mente que não está ocupada com a consciência do dinheiro. A consciência da pobreza se desenvolve sem a aplicação consciente de hábitos favoráveis à pobreza. A consciência do dinheiro deve ser criada, a menos que a pessoa nasça com tal consciência. Absorva o significado pleno das instruções do parágrafo anterior para compreender a importância da persistência na acumulação de uma fortuna. Sem persistência, as pessoas são derrotadas mesmo antes de começar. Com ela, as pessoas vencem. Se a pessoa selecionar com cuidado o grupo de mente mestra, terá pelo menos um membro para auxiliá-la no desenvolvimento da persistência. Algumas pessoas que acumulam grandes fortunas desenvolveram a persistência devido à necessidade. Desenvolveram o hábito da persistência por terem sido tão impulsionadas pelas circunstâncias que tiveram de se tornar persistentes. Não há substituto para a persistência. Ela não pode ser suplantada por nenhuma outra qualidade. Lembre-se dessa informação, pois isso vai animá-lo no começo, quando as coisas se mostrarem difíceis e lentas. Aqueles que cultivam o hábito da persistência parecem desfrutar de um seguro contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, eles chegam ao topo. Às vezes parece que existe um guia oculto, cujo dever é testar as pessoas por meio de todo tipo de experiências desanimadoras. Aqueles que se reerguem após a derrota e continuam tentando chegar serão aplaudidos pelo mundo. Bravo, eu sabia que você podia fazer isso. O guia oculto não deixa que ninguém desfrute de grandes realizações sem passar no teste da persistência. Aqueles que não conseguem vencê-lo são reprovados. As pessoas que conseguem vencê-lo são generosamente recompensadas por sua persistência, alcançam como compensação qualquer objetivo que buscarem. E isso não é tudo. Adquirem algo infinitamente mais importante do que compensação material: o conhecimento de que todo fracasso traz consigo a semente de uma vitória equivalente. Há exceções para essa regra. Poucas pessoas conhecem por experiência a solidez da persistência. São aquelas que aceitaram a derrota apenas como algo temporário. São aquelas cujos desejos são tão persistentemente aplicados que a derrota é finalmente transformada em vitória. As pessoas que estão à margem da vida empresarial veem o enorme número dos que são derrotados e que nunca mais se reerguem. Veem os poucos que aceitam a punição da derrota como um impulso para um esforço maior. Esses, felizmente, nunca aprendem a aceitar a marcha da ré da vida. Porém, o que não se vê, o que a maioria das pessoas sequer suspeita que exista, é o poder silencioso, porém irresistível, que vem resgatar aqueles que lutam diante do desânimo. Ao falar desse poder, pode-se chamá-lo de persistência e deixá-lo seguir dessa forma. Uma coisa que todos sabem é que, se não possuir persistência, não se alcança sucesso digno de destaque em nenhuma profissão.
A persistência é um estado de espírito e, portanto, pode ser cultivada. Como todo estado de espírito, a persistência é baseada em causas definidas, entre as quais estão descritas a seguir. A. Definição de propósito. Saber o que se quer é o primeiro e talvez o mais importante para superar muitas dificuldades. B. Desejo. É relativamente fácil adquirir e manter persistência na busca do objeto de desejo intenso. C. Autoconfiança. A crença na própria capacidade de realizar um plano encoraja a pessoa a segui-lo com persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida através do princípio descrito no capítulo sobre autossugestão. D. Definição de planos. Planos organizados, mesmo que fracos e totalmente inviáveis, estimulam a persistência. E. Conhecimento preciso. Saber que os planos são fundamentados com base na experiência e na observação estimula a persistência, ao passo que adivinhar, em vez de saber, destrói a persistência. F. Cooperação. Ser solidário, compreender e cooperar harmoniosamente com os outros tende a desenvolver a persistência. G. Força de vontade. O hábito da concentração de pensamentos quando da elaboração de planos para a realização de um propósito definido leva à persistência. H. Hábito. A persistência é o resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte das experiências do dia a dia com as quais se abastece. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser curado com eficácia por repetição forçada de atos de coragem. Todos os que presenciaram uma guerra sabem disso. Antes de sair do tema persistência, faça um inventário de si mesmo e determine em que, especificamente, se houver, lhe falta essa qualidade essencial. Analise-se com afinco, ponto a ponto, e veja quantos dos 8 fatores de persistência lhe faltam. Essa análise pode levar a descobertas que podem lhe dar um novo controle de si mesmo. Obrigada por acompanhar até aqui. Aguardo você no próximo vídeo, ao meio-dia, aqui no canal. Até lá!